No Jornal da Manhã, Wagner Fontinelli Pessoa e a Palavra do Dia. Bom dia, Natinho, bom dia, Gilson, e bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Crescem as pressões no Brasil, sobretudo por parte dos setores ligados ao turismo e à hotelaria, para o retorno dos cassinos ao país. O principal argumento em favor disto é o de que essa atividade, em qualquer lugar do mundo onde ela exista, sempre resulta em ganhos nada desprezíveis para os empresários direta ou indiretamente com ela envolvidos. Caso haja o retorno dos cassinos e a legalização das casas de jogos em território brasileiro, argumentam os defensores da ideia, muito se haveria de ganhar, pela entrada de recursos estrangeiros na economia local, pela expansão das atividades turísticas, pela geração de um expressivo número de postos e especialidades no mercado de trabalho e, sob a ótica do Estado, pela arrecadação de impostos referentes ao funcionamento deles. Impostos que atualmente e desde muito tempo estão sendo arrecadados por vários outros países. A história dos cassinos no Brasil teve curta duração. Foi de 1920, quando de sua legalização, até abril de 1946, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra assinou um decreto proibindo seu funcionamento por aqui, sob o argumento de que os jogos eram nocivos à moral e aos bons costumes. Na esteira dessa máxima moralista, vinham argumentos sobre os riscos de degradação moral daqueles que se viciam nas mesas de baccará, nas roletas e no blackjack, assim como nas demais modalidades de jogos oferecidos por essas casas. Mas o que estava por trás disso era a influência da igreja exercida junto ao Dutra através de sua mulher, que, segundo dizem, obteve a proibição e o encerramento das atividades dos cassinos no país. A tentativa de liberar outra vez o seu funcionamento no Brasil resulta de várias tentativas que se transformaram em projetos que tramitam pelo Congresso Nacional, alguns dos quais se aproximam de uma apreciação final nas duas casas legislativas. Decorre disso a realização de um recente congresso sobre o assunto que reuniu empresários, políticos e lideranças das cidades consideradas turísticas para que haja uma decisão a esse respeito. Os argumentos são muitos, contra e a favor de que se suspenda tal proibição para o funcionamento dos cassinos por aqui. Mas pode-se dizer que a discussão deles está centrada num dispositivo da nossa legislação penal que encerra ao mesmo tempo uma regra de conduta inspirada pela lógica simplória do presidente Dutra e uma restrição moral de natureza discutível. Não são permitidos os jogos de azar no Brasil. Ora, se os jogos de azar assim chamados são aqueles nos quais ganhar ou perder depende de pura sorte, o governo federal se transformou, através do setor de loterias da Caixa Econômica Federal, no maior banqueiro de jogos de azar que os brasileiros já conheceram, fazendo, aliás, aquilo que todos os banqueiros de jogos fazem: entregam uma parcela menor aos ganhadores e fica com a parte do leão nas apostas vencedoras. Não existe, portanto, uma autêntica proibição para os jogos no Brasil. Como se vê, o que existe é muita hipocrisia dos legisladores e governantes brasileiros quando se trata deste assunto. E tenham todos um bom dia.